Olha que tá chegando São João, minha gente. Vamos se animar, vamos se animar. Vai ter a quadrilha da quarentena, tá certo? Todo mundo vai participar. O arraiá da quarentena do IEC, né? A gente tá em casa, cada um na sua casa, mas não vamos desanimar não. Vamos ter esperança que logo, logo tudo isso de mim vai passar. E a gente, mesmo em casa, vai curtir um pouquinho, né? Vamos aproveitar que a gente tá com saúde e vamos, né? Nos alegrar, porque isso também ajuda a gente manter a nossa saúde, a mente ajuda a manter a nossa saúde e nosso corpo, tá bom? Então, vamos curtir também um pouquinho, cada um em sua casa, tá? Então, a gente vai começar a nossa aula de gramática de hoje, com a participação especial de Lígia aqui, né? Tá? Vou começar a aula de hoje. Bom, então vamos seguir nessa animação, tá? Não vamos perder nossa animação. Vamos aprender assuntos novos, a gente tá aqui para isso também, tá? Então, por mais que a gente esteja cada um na sua casinha, mas é importante a gente manter o ritmo de aprendizado, pensar também no nosso futuro, porque isso tudo vai passar, né? Então, dando continuidade ao nosso assunto de gramática, que é sujeito e predicado, na semana passada eu já iniciei esse assunto, a gente já fez uma atividade do livro de vocês, né? A atividade estava aqui na página 78, como vocês podem relembrar aqui, né? Sujeito e predicado. Eu falei um pouquinho sobre o que é que ele significa. Então, tinha essa aqui da página 78 e depois a da 79. E a da página 80, da página 81, vocês iam fazer sozinhos, tá? Assim, sozinhos que eu digo, para testar os conhecimentos. É importante também vocês prestarem atenção, assistirem a videoaula e testarem o conhecimento de vocês, né? Então, a gente viu na última aula o que era o sujeito. E aí, vamos ver na frase, pra gente relembrar um pouquinho, tá? O que é. Então, a dica que eu dei sobre isso é localizar primeiramente o verbo. Então, quando eu digo a garota saiu apressada, né? O verbo que a gente tem nessa frase aqui é saiu. Então, eu pergunto ao verbo, quem saiu? Quando eu olho para a frase, eu já sei que quem saiu foi a garota. Então, a garota praticou a ação de sair. É da garota que eu estou falando. Então, isso aqui é o sujeito da oração, tá? O que sobrar vai ser predicado. E no predicado é aquela parte em que o verbo está presente. Então, aqui vai ser o predicado, tá? Como eu disse para vocês, o sujeito e o predicado têm núcleos. Então, o núcleo é aquela parte mais importante. Então, quando eu digo a garota, eu tenho uma palavra aqui que é mais importante. E não é o a, é garota, né? Então, garota vai ser o núcleo do sujeito. Porque o a, que é o artigo, já se refere à garota. E aqui em saiu apressada, a gente tem a ação de sair, que é a palavra mais importante. Toda vez que a gente tiver verbo de ação, essa palavra vai ser a mais importante. Então, aqui eu tenho o núcleo do predicado. Cada um tem o seu núcleo. Também falei na semana passada que o sujeito ele pode vir antes do verbo, como é o mais comum, mas ele também pode vir depois do verbo. Porque se eu disser saiu apressada a garota, eu apenas mudei a ordem da frase, tá? Mas ela me diz a mesma coisa. Eu vou identificar que o verbo saiu da mesma forma e eu pergunto, quem saiu? Saiu apressada a garota. Quem saiu? A garota. Continua a mesma coisa, a diferença é que o sujeito aqui vai vir depois do verbo. Não é tão comum na nossa língua, mas às vezes acontece. É importante que a gente conheça também essas características, tá? Então, pensando nisso, eu passei para vocês uma atividade que quem não pegou ainda, ela está disponível na escola, impressa. Quem
quiser, quem preferir também, baixa em casa, porque ela está também no portal, nos materiais complementares. Baixa e imprime em casa. O importante é ter essa tarefa impressa, para que quando vocês forem estudar para a prova, essas coisas, esteja com o material aí todo direitinho, viu? Então, no exercício, a primeira coisa que vocês tinham é essa anedota aqui, do Ziraldo, né? O Ziraldo, que é o autor lá do Menino Maluquinho, que foi a atividade que vocês fizeram no dia do livro, viu? Inclusive, eu tô esperando ainda. Muitas pessoas mandaram a foto do livro, viu? Ainda estou aguardando, mandem. Então, vocês vão ler essa anedota do Ziraldo e vão responder 5 questões sobre essa anedota, tá? E aí, vocês vão observar que vai muito focar nessa questão do quem é o sujeito, quem é o predicado. E para isso, o verbo sempre vai ser o foco. Por isso que a gente precisou fazer uma revisão sobre verbos antes de entrar em sujeito e predicado. Não tem como a gente separar sujeito e predicado de verbo. O verbo, ele tá ali direcionando o nosso entendimento. E aí, são questões simples. A outra também, ela é simples, que é o sujeito e o predicado na construção do texto, tá? Que é essa daqui, que tem um poeminha, tá? Com esse desenho aqui no coração. Ela é bem bonitinha, esse poeminha. Ele diz: papai e mamãe moram separados. Como só tem um coração, cada um mora de um lado, né? Que é uma situação que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem o pai, a nossa mãe, e eles não moram na mesma casa, eles moram separados. Mas o nosso amor de filho, ele é igual, né? Então, no coração dessa criança aqui, ela diz que a mamãe mora de um lado e o papai mora do outro. Mas os dois estão dentro do coração, que é o mais importante, né? Então, a partir desse poeminha aqui, vocês vão responder também a umas questões, são 7 questões sobre eles, tá bom? Vocês vão ver também focando nessa questão do sujeito, quem é o sujeito, quem é o predicado, mas também observar que é na construção do texto. Então, quando eu falo de construção do texto, envolve muito a questão dos sentidos também, os sentidos desses termos dentro da oração. Por que é importante a gente estudar sujeito e predicado, né? Às vezes a gente se pergunta isso: eu não sei para que eu estou estudando isso, para que vai servir na minha vida. Olha, quando a gente vai se expressar, por exemplo, se eu chegar e dizer somente a garota, eu disse que só o sujeito, a garota. Como assim, a garota o quê? O que tem que falar dessa garota e tal? Então, assim, olha como é importante a gente interligar o sujeito e o predicado nos nossos enunciados. Tanto quando a gente fala, como a gente escreve também. Então, é importante a gente entender também que o sujeito e o predicado, né, o verbo do predicado, eles vão concordar, eles vão combinar para que a gente se adeque à norma padrão. Então, a garota está no singular, então saiu também vai ficar no singular, porque eles concordam. Isso também é importante a gente compreender, tá? Então, quando eu digo, as garotas saiu apressada, por mais que a gente utilize essa concordância no nosso dia a dia, na nossa fala, sem muito monitoramento, mas ela não está de acordo com a norma padrão. Então, a gente está na escola para aprender, né, isso, como se expressar das melhores formas possíveis, e eu tô aqui para colaborar com vocês nesses assuntos, tá? Então, vocês respondem. Quando vocês responderem, já podem mandar para mim, tá? Mas sempre quando for na correção, eu aviso um pouquinho para que vocês tenham pelo menos no dia, eu digo de manhã, para vocês mandarem: eu tô recebendo a atividade até a hora da aula, para que vocês mandem para valer como visto também. Se surgir alguma dúvida na hora da resolução, mandem para mim, tá? Então, beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau!